Irmãos e irmãs, desejamos saudar a todos, rogando a Jesus que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, beneficiando-nos o mundo interior, permitindo que ali haja equilíbrio, tranquilidade e paz. Um dos contos infantis mais famosos no mundo moderno e que foi concebido, escrito no início do século XX, sendo transformado em adaptação às telas cinematográficas, é O Mágico de Oz. Não há certamente quem já não tenha ouvido a narrativa dessa história ou não tenha assistido a sua versão para o cinema. E este conto infantil, ele encerra, na verdade, uma grande metáfora para a busca que todos nós fazemos em nossa existência. Ele narra a história de uma menininha, a Dorothy, que vivia com os tios numa fazenda nos Estados Unidos e que foi consumida por um tornado. E ela acorda numa terra distante, numa terra encantada, cheia de fantasias, e ali começa uma grande busca para ir de volta para a sua casa, para o seu lar, que lhe dava tranquilidade, lhe dava segurança, lhe dava felicidade. E ela vai para os 4 cantos do reino, vai para o norte, vai para o sul, vai para o oeste, vai para o leste, conseguindo, angariando alguns amigos para lhe acompanhar nesse périplo e ajudar a conseguir o que ela mais queria, que era poder voltar para o lar. E o grande momento desse conto é quando ela chega até o Mágico de Oz, né, superpoderoso, e este não dispõe dos meios para fazer com que ela voltasse para casa. E é a sua grande decepção. E ele manda, numa grande busca, que, se cumprida, faria com que ela retornasse para o seu lar. E ela vai e enfrenta inúmeros desafios, inúmeros problemas, inúmeros perigos, cumpre a proposta feita pelo Mágico de Oz, e ao retornar, o mesmo não tem a chave que lhe permitiria retornar para a sua casa. E eles descobrem que era um falso. Dorothy, seus amigos descobrem que, na verdade, o Mágico de Oz era um falso mágico, era uma fraude, era um grande fingimento. E é quando ela inicia uma nova busca, enfrenta inúmeros outros problemas e, ao vencê-los todos, encontra com uma fada. E essa fada permite-lhe fazer um pedido que ela mais desejasse, que ela iria atendê-la. E ela diz que, já tendo solucionado o problema dos seus amigos, já tendo eles conquistado tudo o que queriam, faltava ela realizar o sonho dela, que naquele momento era conseguir voltar para o lar aos braços dos seus familiares. E a fada olhou para ela, sorriu e disse que ela havia trazido consigo o tempo inteiro a chave para retornar para o seu lar, porque ela calçava 2 sapatinhos mágicos que ela havia posto nos pés assim que chegara no reino. Ela chega naquele reino, cai em cima de uma bruxa e ela passa a usar os calçados daquela bruxa. E a fada disse que aqueles sapatos eram mágicos, que bastaria ela bater 3 vezes com os calcanhares e desejar profundamente retornar para o seu lar, que ela conseguiria. E assim acontece, ela volta para o lar e termina a história.
Mas esse conto infantil, como dissemos, ele encerra uma mensagem profunda acerca das necessidades maiores que nós temos em nossa vida. E, principalmente, nos transmite a ideia de que a chave para solucionar os enigmas da nossa existência, para solucionar os problemas da nossa vida, para satisfazer as necessidades que nós possuímos, estão em nós mesmos, estão em nosso íntimo. Não precisa ir até o mágico de Oz, não precisa delegar uma tarefa que é nossa, que pertence a nossa, a terceiros. Nós necessitamos urgentemente, no mundo que nós vivemos, de mergulhar nas entranhas do nosso ser, de compreender a nossa natureza e realidade espiritual e despertar para as dimensões ocultas do nosso eu, da nossa intimidade. É dentro da gente que nós vamos encontrar as respostas que nós procuramos para a nossa vida. É dentro da gente que nós vamos encontrar a força que precisamos para superar determinado problema. É dentro de nós que nós vamos encontrar a felicidade que nós todos ansiamos. Nós temos esse condão, nós temos esse poder, nós temos essa força de gerenciar os nossos problemas e conseguir dar-lhes a devida solução, procurando sempre, nessa dimensão que existe em nós e que muitas vezes nós ignoramos, o roteiro seguro para termos uma vida melhor, mais tranquila e mais feliz. E é justamente nesse sentido que a nossa fala desta tarde trata da busca da felicidade, onde nós nos baseamos num livro escrito por um psicólogo, um doutor em psicologia, chamado David Niven, e que se preocupou em traduzir dos inúmeros tratados de psicologia moderna, dos inúmeros tratados de psiquiatria, os ensinamentos mais modernos, mais atuais nessas áreas referentes à felicidade humana e traduzi-los numa linguagem compreensível aos leigos, que não passaram por uma iniciação, que é sempre difícil, nessas áreas do conhecimento que às vezes são hermeticamente fechadas para aqueles que não as conhecem, não estão familiarizados com o seu vocabulário, com o seu linguajar. E ele escreve um livro muito simples, que intitula Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, baseado nessas pesquisas avançadas no campo da psicologia acerca da felicidade, da realização humana, da satisfação do que é ser feliz. E é consenso para os estudiosos modernos desta temática que a felicidade é uma coisa de dentro e não de fora. A felicidade tem menos a ver com as experiências exteriores que nós vivenciamos do que com a nossa realidade íntima. A felicidade, portanto, ela é muito subjetiva e depende da perspectiva na qual nos ancoramos para considerar as coisas, avaliar as situações, perceber o mundo à nossa volta. Talvez para um etíope que tem uma expectativa de vida muito restrita em função da carestia, da falta de alimentos, a felicidade seja um prato de comida. Mas um prato de comida apenas não será a felicidade para um Bill Gates, por exemplo, que é um dos homens mais bem-sucedidos
e ricos do planeta Terra. Com certeza, apenas um prato de comida não vai satisfazer a sua necessidade de ser feliz. Então, os estudiosos apontam que a questão da felicidade, ela é eminentemente subjetiva e está subordinada às experiências que a pessoa possui, que a pessoa tem, e a forma como concebe, analisa, avalia, considera essas experiências. E tudo isso está exposto neste livro que nós recomendamos. Não é uma obra espírita, é uma obra até classificada como literatura de autoajuda, mas é escrita por um doutor em psicologia e que teve essa preocupação de ir nas fontes de pesquisas de eminentes psicólogos, psiquiatras, psico-imunoneurologistas e tentar compreender o alcance e as consequências desses tratados de psicologia, de psiquiatria, referência à temática da felicidade e adaptá-los a esta obra. Nós selecionamos 10 segredos dos 100 que ele apresenta no livro para analisá-los rapidamente de uma perspectiva da doutrina espírita. Então, o primeiro segredo que nós selecionamos é o seguinte: a idade não é algo a se temer. A idade não é algo a se temer. A idade, muitas vezes, é algo que preocupa em demasia as pessoas, até porque tem uma visão muito estreita da vida. São poucas as pessoas ainda no mundo que conseguem encarar a vida de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva maior. A maioria de nós vê o mundo como se estivesse no sopé de uma montanha. Poucos são aqueles que já conseguiram escalar a montanha e ver o mundo lá de cima. E nós precisamos escalar a montanha para aprender a ver as coisas de um ponto de vista mais elevado. E a doutrina espírita nos oportuniza isso. Há muitos homens que, em função da sua vaidade, que ao chegar numa determinada idade, mergulham numa espécie de melancolia que muitas vezes descamba até em uma depressão, porque já não possuem mais a mesma força, o mesmo vigor, a mesma virilidade dos tempos da juventude. E entram na crise dos 40 e por aí vai. Né? Às vezes até muitos adotam um comportamento psicológico desadequado para a idade. Né? Já estão nessa faixa etária, mas passam a se comportar como se fossem um gurizote de 15, 16 anos. Então é uma espécie de acomodação, porque não conseguem lidar com a idade, com as condições do corpo e com as experiências que está enfrentando. Por estar muito preocupado, muito atrelado com o terra-terra, com as questões ligadas exclusivamente à vida do corpo. E o Espiritismo nos revela justamente a parte essencial de nós, que não é o corpo físico. E é, sim, o espírito, o ser espiritual, o eu transcendente. Este é o fulcro da nossa existência. Este é o centro da nossa existência. É para ele que nós devemos voltar. Mas nós não fazemos isso, nós estamos voltados para a periferia da nossa vida, da nossa existência, que é o corpo físico, quando deveríamos estar concentrados na nossa realidade primeira e última, que é a nossa realidade espiritual, que é o nosso eu espiritual, que é o nosso espírito. Então, a idade, ela deve ser aproveitada a partir
desta perspectiva espiritual, usufruindo as lições que nós temos que aprender etapa a etapa do nosso caminho evolutivo. O melhor tempo da nossa vida, a melhor idade da nossa vida é esta que nós estamos vivendo agora. Nós não temos outro tempo. Isso é uma ilusão. Nós não temos outro tempo. O nosso tempo, o nosso melhor tempo, a nossa melhor idade é esta que nós estamos vivendo agora. Isso no budismo está muito presente e inúmeros psicólogos estão analisando aprofundadamente as propostas e teorias budistas que apresentam essa concepção de tempo como sendo um contínuo presente. Mas nós não nos comportamos assim, nós ficamos presos a questões do passado ou nos ansiamos muito em relação às questões do futuro. Só que, enquanto isso, acabamos desprezando as excelentes instâncias que temos, as excelentes oportunidades que temos de aprender, de viver, de ser feliz, de encontrar a realização na nossa vida agora. Não devo procurar ser feliz amanhã, quando eu for aposentado. Amanhã, quando eu tiver um carro. Amanhã, quando eu conseguir trocar o meu celular por outro. Eu tenho que tentar ser feliz agora. Onde eu estou, com as pessoas com as quais eu estou, com as coisas que eu possuo, com aquilo que eu sou. Então, o melhor tempo e a melhor idade de cada um é o agora. E é isso que deve subordinar os nossos interesses. O aproveitamento das nossas experiências no momento que passa, porque é o único momento em que nós vivemos. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, quando ele escreve a Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, que inclusive está de aniversário este ano, está completando 140 anos, não estamos enganados, ao publicar esta obra, ele coloca logo no frontispício, na folha de rosto, o seguinte: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Vamos repetir. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, daí nós compreendemos as nossas limitações. Nós estamos presos a uma realidade muito pequena, muito limitada, e não conseguimos sair dela. Costumamos dizer que vivemos o complexo do caracol, da lesma. Nós estamos voltados para a Terra, estamos voltados para esta realidade limitada e não vislumbramos a realidade maior da qual nós fazemos parte. Assim como a lesma fixa ali a Terra não conseguem ver as imensidões sidéreas, nós também não conseguimos, em função de estarmos presos às questões do nosso dia a dia, encontrar esta realidade maior que é a vida espiritual e que faz parte da nossa vida. A vida material é uma pequena faceta da vida espiritual. E nós temos que passar a considerar as coisas a partir desse dado, a partir desse informe, que é conhecido de todas as religiões antigas e presentes, e que o Espiritismo hoje nos apresenta de uma forma a permitir-nos uma interpretação mais global e completa dessa nossa realidade, dessas experiências pelas quais transitamos. Então, essa realidade muito limitada, onde nós estamos aferrados a um circuito tempo-espaço, onde nós nos comportamos de acordo com o passado, presente, futuro, categorias que são ilusórias, nós olvidamos as dimensões maiores
que existem tanto interna quanto externamente em nossas vidas. Albert Einstein, certa vez, asseverou o seguinte: tempo e espaço são condições nas quais nós pensamos, mas não nas quais nós vivemos. Chamando a atenção que tudo, né, está subordinado às formas de pensamento que a nossa mente produz. Essa realidade que nós estamos vivendo, ela é uma espécie de ilusão coletiva, formada e sustentada pelo estágio consciencial em que repousam as nossas consciências, que a produzem e a mantêm. Então, a idade física, a idade cronológica, ela deve ser considerada como mais uma etapa na vida. Não importa se seja uma etapa inicial ou uma etapa final para essa realidade limitada. É uma etapa que traz as suas lições, que traz as suas experiências, que traz material para a nossa aprendizagem. E em cada momento, em cada situação da nossa vida, em qualquer faixa etária, nós devemos extrair da existência as lições para as quais nós viemos aprender. Nós, quando encarnamos na Terra, nós passamos por todo um processo de preparação, adaptação no ventre, no útero materno, e quando atingimos um determinado ponto de amadurecimento, nós nascemos para este mundo, para esta vida, para esta realidade limitada. Estamos ali no seio da nossa mãe, vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos aumentando as nossas faculdades, capacidades, talentos, inteligência, etc. E nos tornamos independentes, né, da família. Passamos a constituir a nossa própria família, né, e vamos vivendo até chegar o momento, pelo processo natural, é claro, da morte, onde nós já concluímos todo um ciclo na Terra, e quando chega a morte, nós, como ensinava São Francisco de Assis, na sua famosa oração, nós morremos para este mundo, mas nascemos para a eternidade, nascemos para a vida eterna, nascemos para a vida espiritual. Então, são momentos, e cada um destes momentos, né, traz a sua cota de valor e importância para nós. Enfocando sempre que, de todos esses momentos, o melhor é o que nós estamos vivenciando agora, no presente. O segundo segredo apresentado por David Niven é intitulado da seguinte forma: cultive as suas lembranças. Recordar a felicidade do passado tem o poder de trazer felicidade ao presente. Isso é uma realidade, isto é fato. Como a nossa vida é composta de momentos, e como nós estamos experienciando uma realidade muito limitada em função das nossas características interiores e das características do mundo em que habitamos, nós temos momentos bons, momentos que não são tão bons e muitos momentos que são ruins, que vem acompanhado de dor, de sofrimento, de tristeza, de melancolia, de insatisfação, de indignação, de raiva, de medo, etc. Porque isso revela a nossa humanidade, a nossa fragilidade, as características que estão presentes em nosso ser. E toda vez que nós trazemos ao painel da nossa memória uma lembrança negativa de alguma experiência dolorosa que tivemos, nós vamos nos sentir da mesma forma que nos sentimos na ocasião em que aquela situação se deu.
Porque o que acontece? Nós estamos presentificando aquele momento. Nós estamos dando vida de novo para ele. Nós estamos trazendo-o para o presente. Para o presente da nossa mente. E a nossa mente é que produz a nossa realidade. A nossa mente que cria os nossos estados de alegria e de desânimo, de felicidade ou de tristeza. Então, se nós nos prendemos àquilo que nos aconteceu de ruim, de negativo, nós acabamos cristalizando esses momentos de nossa vida e passamos a vivê-los habitualmente, né, perenemente, sem deles nos afastarmos. Agora, se nós trazemos ao painel da nossa memória uma lembrança positiva de um momento feliz, um momento de descontração, um momento que nos trouxe muita realização, paz, felicidade, nós estamos vivendo aquilo de novo. É muito comum entre os terapeutas da área da psicologia e também nas casas espíritas, nós fazermos exercícios a fim de fixar bons momentos. Né? Nosso irmão Hugo, muitas vezes, antes de fazer a oração, antes de iniciar os trabalhos, pede que nos recordemos do melhor momento da nossa vida, o momento de muita felicidade, de muita paz. Por quê? Porque isso nos remete às sensações, aos sentimentos, às emoções que nós vivemos naquele momento. Que nós estamos presentificando aquele momento, estamos trazendo aquele momento para o presente. E isso eleva o nosso padrão vibratório, isso eleva a nossa autoestima, isso eleva a nossa satisfação, isso eleva o nível da nossa felicidade. Nós não podemos fazer nada em função das lembranças negativas que nos assomam à mente, a não ser aproveitar os ensinamentos que elas nos trouxeram e ainda nos trazem e seguirmos adiante. Mas não é o que a gente faz. Né? Se nós estamos caminhando na estrada, né, e caímos num buraco, nós vamos cuidar toda vez que passarmos por ali para não cair naquele buraco de novo. Mas em nossas vidas íntimas, em nossa psicologia, não é o que a gente faz. A gente segue por um caminho, pisa naquele buraco e toda vez que passa por aquele caminho, volta a pisar e a cair naquele buraco. É o que nós fazemos com os nossos ressentimentos, mágoas, em função das experiências negativas que nós tivemos. E nós precisamos nos libertar delas, porque elas contribuem muito para a nossa infelicidade, para o agravamento do nosso estado interior. Por isso, se é para trazermos lembranças à tona em nossa consciência, que sejam lembranças positivas, que sejam lembranças alegres, que sejam lembranças felizes. Elas nos farão muito bem. Está em voga na atualidade a terapia de vidas passadas, a TVP. Está até na moda, né, a onda do momento. Mas o que muitas pessoas não se dão conta é que, ao se submeter a ela, pelo processo da hipnose, da regressão, etc., ao trazer a lembrança cognitiva daquela experiência traumática lá de 2, 3, 5, 10 ou 20 vidas atrás e que está afetando a nossa realidade psicológica agora, que o nosso passado é presente em nós, não se dá conta que aquela lembrança não vem acompanhada apenas da lembrança cognitiva, do que ocorreu, de como foi, de como era, etc. e tal. Vem acompanhada da lembrança emocional. E a pessoa passa pelo mesmo drama porque passou na situação. Se a pessoa se enforcou ou foi enforcada, e isso
está, na vida atual, prejudicando-a, está obstaculizando-lhe a felicidade, a harmonia, a saúde psicológica, e por isso ela recorreu ao terapeuta, ao fazer a regressão, ela vai sentir todas as dores do enforcamento, né? Vai se sentir sufocada, vai se sentir estrangulando, porque ocorre isso na TVP, na terapia de vidas passadas, porque quando o indivíduo experiencia a dor, né, experiencia novamente aquela experiência traumática, ocorre o que Freud chamava de catarse, libera aquela energia que estava bloqueando. Através da terapia, liberou, né, aquela energia negativa que, na forma de um trauma, estava impedindo a pessoa de ter uma vida normal, uma vida saudável, uma vida feliz. Então é interessante, né, refletir sobre isso, que nós precisamos nos libertar do nosso passado, não só do atual, mas também do passado remoto, a fim de seguirmos adiante. Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio que tenha peregrinado pela Terra, que se destacou em inúmeras áreas do conhecimento humano, na pintura, no desenho, na escultura, na engenharia, na medicina, na anatomia e por aí vai. Após 13 anos de sucesso em seus empreendimentos a serviço do Duque Ludovico Sforza, em Milão, e quando ele estava conseguindo mais liberdade para criar, já que o seu salário inicialmente era menor do que o anão da corte que trabalhava para o Duque, o maior gênio da humanidade, enfrentou um dos piores reveses da sua vida. Os franceses invadiram Milão, ele perdeu muitas obras, muitos projetos que ele havia esboçado e teve que sair fugido de Milão em busca de um outro mecenas, de um outro patrocinador. E neste momento, ao invés de lamentar a situação difícil, amargurosa e preocupante, no caminho de fuga teria dito a Salé, que era um dos jovens que lhe auxiliava, que aquele que se destina a uma estrela não olha para trás. Aquele que se destina a uma estrela não olha para trás. Mas não é o que nós fazemos. Muitas vezes nós preferimos olhar para trás e ficar presos ao passado, não usufruindo o que ele nos oferece de lições, de experiência, de aprendizagem, mas presos à dor, ao sofrimento que nós vivenciamos. Então deveríamos seguir além, seguir adiante. O terceiro segredo é o seguinte: preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. Nós, enquanto seres humanos, somos insaciáveis. É uma característica nossa. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Se nós queríamos uma casa, nós lutamos para consegui-la. Assim que conseguimos, já estamos insatisfeitos e canalizamos os nossos interesses para outra coisa. É um carro agora. Não chegamos até conseguir o carro. Conseguimos o carro, essa insatisfação satisfeita, preenchida, dá lugar a uma nova insatisfação. Então nós, muitas vezes, não conseguimos valorizar as coisas materiais que nós temos. E que são aquelas coisas que nós precisamos para a nossa aprendizagem espiritual na Terra. Às vezes queríamos ter isso e não temos, desejaríamos aquilo e não conseguimos. Joana de Ângeles se expressa da seguinte forma quanto a isso:
Aquilo que nos falta hoje é o que nós tivemos ontem e não soubemos valorizar. Aquilo que nos falta hoje, nós tivemos ontem e não soubemos valorizar. E essa afirmativa de Joana de Ângeles revela um grande ensinamento, que é a valorização do nosso presente, mais uma vez, e das coisas que nós possuímos. E também, é claro, das pessoas com as quais nós estamos convivendo. Porque tudo isso faz parte de um plano maior, elaborado pelo nosso espírito antes de encarnar, que traça os parâmetros centrais da nossa vida, as linhas centrais da nossa vida, de modo que nós, ao passarmos pelas experiências que escolhemos para nós, extraiamos delas as lições que precisamos aprender e que não temos aprendido, às vezes, ao longo de várias vidas. David Niven narra o caso de um publicitário bem-sucedido chamado Arthur, que almejava o primeiro posto dentro da empresa em que ele trabalhava. E ele era insaciável, né? Atingiu um posto, já almejava o posto maior. E ele continuou assim até despertar no hospital após 3 pontes de chacina. E ele ficou convalescendo por cerca de 3 meses. E nisso ele reconheceu que o que de mais importante ele precisava, ele tivera o tempo inteiro com ele. Os sapatinhos mágicos da Dorothy, que eram seus familiares, né? A esposa que o amava, os filhos que ele quase nunca via, porque estava com a sua mente, a sua vida centrada no trabalho. Alguns psiquiatras norte-americanos chamam isso de workaholic, né? Viciação em trabalho. Tem pessoas que são viciadas em trabalho. Só vivem para o trabalho e esquecem o entorno. Não que, se trabalhassem menos, não teriam como se manter na vida. E a partir daquela experiência que o ataque cardíaco, né, desencadeara na sua vida, e a operação urgente que fora realizada, lhe trouxe o maior ensinamento da vida, que foi a valorizar cada momento à medida que ele está passando e justamente o seu entorno, os seus afetos, as pessoas que são emocionalmente significativas para si. E quantos de nós fazem isso? Valorizam o companheiro como deveria, valoriza a companheira como deveria, os filhos, os pais, a parentela de uma forma geral. Às vezes, nós acordamos para isso muito tarde. Né? Há pessoas que, beirando a morte física, em função de uma doença irrecuperável, uma doença terminal, é que passam a refletir sobre essas coisas. E têm a exata dimensão do que é importante e do que não é. E certamente não é a casa, não é o carro, não é a roupa, não é o calçado de marca, não é a bolsa de marca, não é a roupa de grife, não é o celular da última geração, não é o computador, não é o notebook. O que é mais significativo é as experiências boas vivenciadas pela pessoa junto das pessoas que são importantes para ela. Só que nem sempre a gente se dá conta disso no nosso dia a dia. Tão absorvidos que estamos no nosso corre-corre, na nossa luta pela sobrevivência, esquecidos do maior patrimônio que, porventura, Deus nos tenha legado, que são esse material humano que nos cerca, que são as pessoas que nos cercam e que seguem conosco transitoriamente nesse plano limitado que nós vivemos.
temos uma amiga nossa que enfrentou uma experiência muito dolorosa. Ela perdeu o filho de uma forma muito trágica, ignóbil até, e não esperava, não estava preparado naquele momento. E, com certeza, tanto que o filho que desencarnou quanto ela que ficou neste plano, o que fica na mente de ambos, no espírito de ambos, é o que poderia ter feito e não foi feito, o que poderia ter dito e não foi dito, o amor que queria ter manifestado e não manifestou. É exatamente esse tipo de situação, esse tipo de evento que demonstra o que é importante para nós e o que não é. O quarto segredo é o seguinte: descubra o que deixa você feliz ou triste. Aqueles que se deixam levar pelos sentimentos sem procurar entendê-los, não conseguem fazer nada para mudar seu mundo. Então é muito importante nós fazermos essa viagem interior, nos descobrirmos, sabermos o que nos deixa feliz, o que nos deixa triste, a fim de podermos ter um nível de satisfação em nossas vidas maior do que nós o temos. E nós só vamos consegui-lo se nos conhecermos melhor. Há um livro excepcional, escrito por um dos maiores expositores da doutrina espírita aqui do Rio Grande do Sul, que foi várias vezes presidente da Federação Espírita Gaúcha, o senhor Jason de Camargo, que se chama Educação dos Sentimentos. É uma obra muito interessante, de leitura acessível e fácil, e ao mesmo tempo profunda, que nos chama a atenção para essa dimensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que nós sempre relegamos ao segundo plano. E se a nossa vida sentimental, emocional não estiver boa, nada mais estará. Poderemos ser bem-sucedidos em tudo mais, mas seremos infelizes, não estaremos satisfeitos, porque a nossa emoção não estará devidamente harmonizada, os nossos sentimentos não estarão em alinho. E nós vivenciamos todos os dias isso através do noticiário, sobretudo esses programas televisivos de fofoca que enfocam a vida dos famosos. Pessoas que têm fama, têm prestígio, têm poder, têm dinheiro, têm status, mas que são problemáticas. Têm depressão, são profundamente tristes, não estão de bem consigo mesmo. Por quê? Porque não conseguem lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então isso é fundamental em nossas vidas. O quinto segredo é expressado da seguinte forma: a satisfação é relativa. O que dissemos antes, o que é felicidade para um, talvez não seja para outro. O que é felicidade para mim, talvez não seja a felicidade para uma outra pessoa. Então está subordinado, a felicidade, a satisfação está subordinado ao modo como eu encaro as coisas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos também, se fez todo um estudo psicológico em cima disso, com um copo de água, com a água pela metade. E se formaram vários grupos e pediu-se para que eles revelassem o que estavam vendo. Uns viram um copo meio vazio, outros um copo meio cheio. Mas isso, na verdade, é indiferente, porque o copo estava com água exatamente até a metade. Só que o que foi diferente foi a forma como ele foi observado. Isso dependeu de cada um. Então, as situações da nossa vida vão adquirir o significado que nós dermos a ela.
A morte, que ainda é um tabu, ainda é uma dor muito grande. Nós temos, mesmo nós espíritas, temos muita dificuldade para lidar com a morte. Nós temos que reconhecer, nós não podemos ser hipócritas a tal ponto de dizer que a morte não nos inquieta, não nos preocupa, etc. Mas a morte no Ocidente, para todos nós, ainda é um tabu muito grande. Mas já para algumas populações indígenas, ainda do presente, lá do Xingu ou lá da Amazônia, a morte é considerado um momento de passagem. E é, por algumas populações indígenas, celebrada com festa. Porque eles têm intuitivamente a certeza da continuidade da vida e veem o despertar do ser para uma realidade maior, o retorno ao grande espírito, o retorno aos espíritos ancestrais. E tratam a morte com uma naturalidade que nós ainda não alcançamos, ainda que compreendamos que ela é um momento de passagem. A morte é para nós o que o casulo é para a lagarta. O casulo é a morte para a lagarta, mas é a vida nova para a borboleta. Para nós, da mesma forma. É a morte para o nosso corpo físico, mas é o despertar para a nossa consciência, para o nosso ser espiritual, numa realidade maior. Então, as coisas que nos cercam adquirem o sentido, o significado que nós damos a elas. Então, se me acontece algo ruim, esse algo ruim, ele vai depender da forma como eu avalio, como analiso. Depende do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Se eu considerá-lo como um desafio, como um problema a ser superado, isso vai me beneficiar. Mas se eu ver aquilo um obstáculo intransponível, eu vou estacionar e aquele algo ruim vai se transformar em algo muito maior do que de fato é. Então, as coisas, repetimos, têm o sentido, o significado que nós emprestamos a elas. Sexto segredo. Não deixe que outras pessoas definam os seus objetivos. E isto acontece muitas vezes porque nós não nos conhecemos e não sabemos o que queremos para nós. Se nós nos conhecêssemos, nós saberíamos o que nós estamos fazendo aqui e o que queremos para a nossa vida. E um grande número de problemas estaria solucionados. E ninguém precisaria traçar metas, objetivos para nós, porque nós saberíamos fazer as escolhas certas. Os pais, muitas vezes, erram na educação dos seus filhos, tentando conduzi-los para o caminho onde eles querem que os filhos cheguem, julgando que é melhor para eles, mas às vezes não é. Então, é necessário que cada um descubra o que é melhor para si e, sem medo, sem receio, siga o seu próprio caminho, traça as suas próprias metas, os seus próprios objetivos. E trace a sua jornada pessoal. Alguém já disse o seguinte: não ande por caminhos por onde outros já trilharam, porque estes caminhos só conduzem aonde outros já foram. Então, nós não devemos nos comportar por mimetismo, copiando os outros, imitando os outros, tentando adotar uma conduta que muitas vezes está diametralmente oposta à minha realidade interior. Eu tenho que ser eu mesmo, do jeito que eu sou, com as minhas virtudes, meus defeitos, e seguir o meu caminho, a minha trajetória, a minha estrada. Ninguém sabe o que é melhor para mim, além de eu próprio. Cada um, à medida que se conhece, sabe o que é melhor para si e sabe delinear as suas metas e objetivos.
O sétimo segredo: não agrida seus amigos e sua família. Muitas vezes, por questões de somenos importância, a gente acaba se indispondo com os nossos familiares. Às vezes, por algo de nada, né, a gente já provoca uma briga, uma discussão que provoca um clima de desarmonia. Evitemos isso. Né? Não transformemos, como diz o velho ditado popular, né, uma pequena chuva num vendaval. Né? Não façamos tempestade em copo d'água. O oitavo segredo: precisamos sentir que somos necessários. Isso é muito importante. Né? Há vários estudos psicológicos que apontam relações entre a nossa satisfação, a nossa realização, a nossa felicidade com algo útil que nós fazemos na vida. Né? Com um projeto dentro do qual nós estamos engajados, um trabalho voluntário, etc. Então, nós precisamos nos sentir úteis, necessários. E na medida em que formos descobrindo isso, desenvolvendo as nossas habilidades, potenciais e talentos. Nono segredo: não pense e se. Nós passamos grande parte da vida pensando e se. E se não tivesse recusado aquela proposta de trabalho? E se tivesse feito aquela viagem? E se não tivesse ido naquela festa? E se não tivesse rompido com meu parceiro? E se? Isso não nos traz benefício nenhum. Nós não podemos viver no e se. Nós vivemos no agora, como dissemos antes. E se nós estamos andando de carro, entramos numa rua como essa, que não tem saída, eu não posso tentar, né, ir com o carro ou forçar a abertura de um caminho. Eu tenho que contornar e procurar um caminho para sair dali. Não posso ficar no e se. Eu tenho que encontrar as alternativas. O décimo segredo: participe de um trabalho voluntário. Qualquer coisa que você faça não vai ajudar apenas o mundo, vai ajudar você também. Então, o trabalho voluntário é muito importante. E aqui na Casa Espírita isso é oportunizado para todos. Né? Nós precisamos muito de novos trabalhadores, de pessoas que venham cooperar conosco no serviço dos passes, nas questões relacionadas à mediunidade, no serviço de assistência social que a nossa casa mantém, nos inúmeros projetos que a casa realiza. Então, nós precisamos de pessoas que se engajem, que venham se sentir necessárias e úteis, e desta forma, ao ajudar o outro, possam ajudar-se a si próprios, conseguindo ser mais felizes dessa forma. Nós pedimos escusa por termos extrapolado no horário e agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que prometeu-nos as bem-aventuranças, a felicidade sublime, que todos nós hemos de alcançar à medida que avançarmos nas dimensões internas do nosso eu, construindo o reino de Deus em nossa alma, em nosso coração, em nossa consciência, e passando a encarar a vida com maior otimismo, o que elevará o nosso nível de satisfação, realização e felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos proteja em nossos caminhos e nos auxilie a conhecermos-nos melhor e a seguirmos a estrada que nos está traçada, de modo a cumprirmos com todo o nosso programa encarnatório, com todo o nosso programa existencial, sendo o mais felizes que seja possível para nós.